cumprimentamos a todos nossos queridos e amados irmãos do nosso grupo da aula de estudo, que estamos estudando a aula extra, a aula da continuação do vídeo postado no YouTube. A aula de número 8, que trata sobre o lugar santíssimo. Hoje nós vamos estudar esta aula com base no livro do Êxodo, no livro de Hebreus, no Evangelho de Mateus. Tá bom? Como você já tem a sua revista em mãos, a gente não vai fazer a leitura dos versículos e do capítulo, tá bom? Então vocês observem aí no último tópico, como era o lugar santíssimo. Ele tinha um formato quadrangular. E diz que havia apenas uma mobília, a Arca da Aliança. E depois fala que Cristo habite pela fé em vosso coração. Aqui já é uma tipologia do coração do homem como uma arca e Cristo como nosso Deus repousando no nosso coração. Então, vamos estudar a nossa aula extra com muita dedicação e com muito amor. Queridos, hoje nós vamos estudar o lugar santíssimo. Esse lugar que todos já estão acostumados de ver o desenho, mas eu não me canso de desenhar, eu acho bom, certo? Essa aqui era a mobília, era uma peça só, uma peça. Nós tinha 1, 2, 3, 4, 5 peças, certo? No lugar santo, ou seja, no átrio, tinha 2 peças. No lugar santo, 3 peças. Então, 2 mais 3, 5 peças. No Santíssimo, só tinha uma peça, a Arca da Aliança. Então, esta Arca da Aliança, pode ter certeza, é uma maneira, conforme está escrito, é bom fazer a mesma cor, senão dá a aparência de ter 2 peças. Então, nas extremidades nós tínhamos 2 querubins com as asas voltadas um para com a outra, ok? Olhando para baixo, um para o outro olhando para o centro da tampa, do centro da arca. Então Deus vinha com a sua fumaça, a sua nuvem, e adentrava no santíssimo lugar, aonde falava com quem? Com o profeta. Que profeta é esse? Moisés. Moisés era o profeta. Não era só Moisés, mas também Deus falava com quem? Com Arão, o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano, Deus falava com o sumo sacerdote. E com o profeta, Deus falava a qualquer hora. Então, Moisés, ele entrava a qualquer momento aqui, neste lugar. Já com Arão, Deus advertiu: não deixe Arão entrar a qualquer momento. Então, Deus autorizou Arão entrar no dia da expiação uma vez ao ano. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a arca, esta arca aqui, vamos tirar ela para fora, com a tampa do propiciatório, ela tinha os 2 querubins, então isso aqui era um trono pequeno, aonde o profeta se comunicava com Deus. Então Deus, ele vinha pregar para o profeta aqui, glória a Deus. Então Deus vinha trazer a mensagem profética. Deus vinha, então era um trono de Deus. O propiciatório é um trono de Deus. Deus, ele vinha aqui no meio dos querubins. Com isso a gente percebe que na fabricação, dos utensílios, certo? Que a gente já estudou, e hoje nós estamos estudando a peça do lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança. Então, ela foi feita, a caixa de madeira de acácia, certo? Mais o revestimento com ouro, certo? A tampa, vou fazer aqui, a tampa somente de ouro puro, batido a martelo. Então, era uma peça só, com os querubins nas extremidades.
ok? Essa medida da tampa era igual à medida da arca, então ela se encaixava perfeitamente, ok? Com isso a gente percebe, meus irmãos, a primeira revelação é que a caixa feita de madeira de acácia, Jesus se encarnou. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Só que antes dele se fazer carne, João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo era Deus. Então a essência da natureza divina estava em Cristo. A pessoa de Cristo. Ok? Então antes nós tínhamos aqui, conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo, certo? O Filho veio para cá, para o corpo. Então aqui no corpo nós temos, o corpo de Jesus como a madeira de acácia. Se lembra que a madeira de acácia leva para a humanidade de Cristo? Então a madeira de acácia é o corpo de Jesus. O revestimento de ouro, ok? É a divindade de Jesus. Ok? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Olha onde é que a palavra estava, no princípio era a palavra. As duas tábuas da lei dentro do propiciatório. Dentro da arca, melhor. E a palavra era Deus, o ouro. Versículo 14. E o verbo se fez carne, a madeira de acácia. Glória a Deus. Tudo isso, meus irmãos, são tipologias que nós observamos no livro de João, de acordo com o único utensílio que tem no lugar santíssimo. Então, vejamos mais. Jesus abriu esse caminho para nós adentrarmos lá. Como foi que ele abriu esse caminho? Ele abriu o caminho morrendo aqui no átrio, no altar de sacrifício, que é um tipo da cruz de Cristo. Então, quando ele morre aqui, se lembra dos cordeiros, dos carneiros que morriam aqui no átrio, certo? No sacrifício. Então, Jesus, ao morrer uma única vez, pelo seu sangue, ele abriu um novo e vivo caminho. Então ele abriu esse caminho para nós chegarmos aqui, na arca. Por isso que o escritor, ele vai falar aonde? Lá na nossa lição está escrito. Vejamos lá, na lição. Deixa eu pegar essa parte aqui, de Hebreus, capítulo 9, onde vai falar que nós adentramos com ousadia no santíssimo lugar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa ousadia, por que essa ousadia? Tendo, pois, ousadia, porque não tem mais querubins. Glória a Deus. Não tem mais a espada lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, onde tinha os querubins e a espada, ok? Então, aqui é a espada que dava volta. Então, esses querubins também é visto em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 3. Jesus, ele abriu o caminho, para a verdadeira arca. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não tenha medo dos querubins. Nós vamos para o céu e nós não vamos lutar com querubim. Nós não vamos passar pela espada. Por quê? Porque está escrito, não tenha medo. O caminho está livre. Está com livre acesso. Glória a Deus. Tendo, pois, ousadia, o caminho está livre. Não tenha medo. Então, tenha ousadia. Chegue com inteira certeza de fé. A atitude de fé é a finalidade de nós adentrarmos no Santíssimo Lugar. Então, meus irmãos, para que isso acontecesse, Jesus, ele precisou o quê? Derramar sangue. O sangue da nova aliança que foi derramado aqui, foi apresentado aqui. O sumo sacerdote Arão, por 7 vezes, ele aspergia o sangue no propiciatório. 7 vezes. Ok? Jesus entregou o sangue aos pés do Pai
lá no céu, mostrando que o sacrifício foi aceito. Então, Jesus falou a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, do tabernáculo de Moisés, e os templos de Salomão, Zorobabel, que eram sacrificados. Jesus disse assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Tira o primeiro, tira todo o sacrifício de bois, tira o primeiro sacrifício, desde o Abel. Então, tira o sacrifício até mesmo o de Abel, que clama. Tira o sacrifício dos touros, dos bois, dos carneiros, dos cordeiros. Tira o primeiro, para que seja estabelecido o segundo. Até mesmo o sangue de Abel foi tirado, porque o sangue de Jesus é melhor do que o de Abel. E assim estabeleceu o segundo sangue, o sangue de Jesus. Então Jesus aspergiu diante do trono, no propiciatório, lá no céu, na plataforma quadrada. O Santíssimo é quadrado. Então, diante do trono, nós podemos, pela fé, ouvir os anjos dizendo. Os anjos até mesmo estavam lá. Alguns deles ouviram uma voz que dizia: este sangue aí que está sendo depositado, fala melhor do que o sangue de Abel, conforme está em Hebreus. O Pai respondeu, quando recebeu o sangue de Jesus lá no céu, como forma de pagamento. Ele disse, o Pai, olhando para a entrega do sacrifício por meio do sangue, o Pai respondeu: esta é a nova aliança que farei com eles. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então, Deus disse: jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, houve a nossa redenção. Glória a Deus, uma vez por toda. Glória a Deus. Então já houve a nossa redenção. A nossa remissão. Não tem mais como nós fazermos uma outra oferta. A oferta que Cristo trouxe foi a melhor de todas. O sangue de Jesus era um sangue inocente. E só Jesus, como homem, foi inocente. Nunca pecou. Por isso que o sangue de Jesus chegou no céu e clamou melhor, trazendo a finalidade, a redenção dos nossos pecados. Então, a gente percebe, meus queridos amados irmãos, que os querubins, interessante, né? Os querubins, eles ficavam olhando assim, ó, um para o outro, né, a face, só que os olhos ficavam olhando para baixo. Glória a Deus. O que é isso? A lâmpada estava aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então os querubins sabiam que a lâmpada estava aqui, a palavra de Deus, o verbo. Glória a Deus. Então, Jesus estava no interior do seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Então, quando a arca está completa, toda completa, com os querubins, com o propiciatório, a caixa, o maná e a vara de que floresceu, a vara de Arão que floresceu, e também as duas tábuas do testemunho, quando tiver tudo completo, aí Deus vem e se revela, glória a Deus, para que haja um tabernáculo. Então a arca é o lugar marcado para o encontro com o profeta de Deus. Então, meus queridos, o propiciatório é um pequeno trono que Deus reservou para comunicar-se com Moisés e com Arão, o sumo sacerdote. Interessante. De todo o povo de Israel, só Moisés e Arão ia até o propiciatório. Glória a Deus, tem um segredo nisso aí. Então, leia aí,
Êxodo capítulo 25, versículo 22. Veja que Deus se revelou a Moisés, lá dentro do propiciatório. Deus se revelou a Moisés. Então, por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, fala que nós vamos entrar no céu sem ter querubim e sem ter espada para nos atacar. Porque o sangue de Jesus Cristo já nos comprou. E o selo do Espírito Santo está em nós. Então, os querubins e a espada nos respeitará. Glória a Deus. Por quê? Por causa da ousadia que temos a liberdade de entrar no Santíssimo. Glória a Deus. Essa ousadia é uma alusão aos querubins que estão lá. Então, tenha ousadia. Você vai passar por eles, mas você não vai ser morto. Glória a Deus. Então, meus queridos, veja, nesse lugar chamado átrio, essa parte do átrio, nós temos os levitas, ok? Que trabalhavam aqui, ajudando os sacerdotes. Nessa parte do lugar santo, aqui é o átrio, santo e santíssimo. No santo, nós temos o sacerdote, ou os sacerdotes, ok? Somente no santíssimo, nós tínhamos o sumo sacerdote. Veja aí, ó, a quantidade de levitas maior do que a quantidade de sacerdote, e os sacerdotes, a quantidade maior do que a quantidade do sumo sacerdote. Então as coisas vão sempre diminuindo. O caminho é estreito e apertado. Glória a Deus. Então, meus queridos, vejamos mais. Nós estudamos na aula do YouTube a verdadeira morada cristã no céu, chamado Santíssimo Lugar, onde Deus hoje está, na Nova Jerusalém, aonde será a habitação de todos os crentes em Cristo e Deus morando com todos eles nesta cidade. Então, nós vimos a cidade, certo? Que é quadrada, conforme diz Apocalipse. Essa cidade é um exemplo das que estão na terra, ok? Então, na terra, nós tínhamos quanto tipo de santíssimo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o sétimo é a Nova Jerusalém. O Éden, tenda patriarcal, nós tínhamos o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Herodes, o corpo do cristão, glória a Deus, e a Nova Jerusalém, a morada celestial. Com isso a gente percebe, meus irmãos, que Deus, ele sempre se revelou no Antigo Testamento através de quê? De tenda. Lembra das tendas patriarcais? Então essas tendas eram movimentadas, eram móvel. Então eles montavam e desmontavam. Glória a Deus. Não era para morar, não. Era tenda de adoração, chamado tenda da congregação. Então Moisés, ele vinha para cá, para buscar Deus. Havia momento que Deus vinha falar com Moisés, assim como também os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos Moisés, Davi. Então, a nuvem vinha por cima, Outra hora, a nuvem, outra hora, ela vinha, na frente da porta, da tenda da congregação. É diferente tenda da congregação com a tenda de reunião. Vocês prestem atenção, a gente vai deixar os textos. Os textos bíblicos dizem que essa tenda aqui, o tabernáculo de Moisés, é a tenda de reunião. Olha aí, viu? Reunião. As tendas particulares dos patriarcas
e de Moisés e de Davi era um tenda da congregação, chamado de tenda. Então, quando a nuvem vinha por cima, Deus era o amigo do patriarca ou do profeta. Quando a nuvem vinha na porta, Deus era mais amigo ainda do patriarca ou do profeta. Então, o tipo aqui é que Deus era amigo quando vinha por cima, e quando Deus vinha na porta, Deus era mais amigo dele ainda. Glória a Deus. Com isso a gente percebe, meus irmãos, lá em Atos capítulo 15, versículo 15 a 16, veja lá, aonde fala que será reedificado o tabernáculo de Davi que está caído. Vocês sabiam que ainda haverá um terceiro templo? Se lembra do terceiro templo, que todos hoje falam, que é o último templo, ok? Não tem o primeiro templo, que é o templo de Salomão, o segundo templo, templo de Zorobabel, o mesmo de Herodes. O terceiro templo é o que está descrito lá em Ezequiel, ok? Aonde o anticristo vai fazer uma réplica mentirosa, que será destruída por Jesus. Só no milênio é que vai ser cumprido, no milênio, o que? Ezequiel, aonde fala do templo realmente reconstruído. Glória a Deus. Então, o terceiro templo está perto de ser reconstruído. Presta atenção aí. Isto está escrito aonde? Em Atos capítulo 15, versículo 15 a 16. Será reedificado o templo, o tabernáculo de Davi caído. É uma menção ao templo que vai ser construído. Glória a Deus. Então essas tendas aqui, meus irmãos, a última tenda antes do tabernáculo de Moisés, aqui é o tabernáculo de Moisés. Antes, a última tenda era a tenda de Davi. Glória a Deus. A tenda de Davi, Deus, veja o que vai acontecer aqui, ó. Ó, a tenda de Davi, ela era aberta. Davi fez com que 24 turnos de sacerdotes, 24 turnos de sacerdote, pudesse adorar a Deus aqui nos fusos horários de 24 horas. Então, cada hora nós tínhamos um sacerdote louvando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Então, foi Davi quem fez isso, irmãos. A arca estava aqui dentro, ó. A arca da aliança. Todos viam a arca, todos viam a arca. Veja que isto aconteceu em Jerusalém. O tabernáculo de Moisés, nesse tempo aqui, tabernáculo de Moisés, estava onde? Em Gibeão. Ó, Gibeão. Onde só tinha quantas peças? Ó, lá funcionava o altar de sacrifício, a bacia, a mesa, o altar de incenso e aqui o candeeiro. A arca já não estava mais, porque Davi tirou, ó, e levou para onde? Para Jerusalém. Funcionava culto em Jerusalém e funcionava culto em Gibeão. Mas o que é mais importante no tabernáculo de Moisés? Não é a arca? Então Davi levou a arca e colocou na sua tenda, antes de fazer o templo de Salomão. Antes de fazer o templo de Salomão. Isso aconteceu antes do templo de Salomão. Então, preste atenção. Os reis, mas antes de falar dos reis, quando foi construído o templo de Salomão, a arca veio para cá, ó, para o Santíssimo, chamado de oráculo, ok? No templo de Salomão era chamado de oráculo. Esse Santíssimo aqui, ó, quadrado. Glória a Deus. A gente percebe que a arca veio para cá, ó. E a tenda de Davi foi desmontada, enrolada e colocada também dentro do Santíssimo, que era o oráculo do templo de Salomão. Aí vocês perguntam, por que eles ficavam com a tenda de Davi dentro do Santíssimo lugar?
Porque os reis, quando guerreavam e invadiam Jerusalém, eles vinham atrás de ouro. E com isso, eles vinham procurar os utensílios da casa de Deus. Aqui, ó. Então eles levavam o ouro. Com isso, os coatitas, esses aqui que foram encarregados de levar as peças no ombro, as peças no seu ombro, mesmo às vezes sem permissão dos sacerdotes, ou com permissão, eles cavavam um buraco aqui, ó, na parte do Santíssimo, e tirava a arca. Então a arca saía daqui para ninguém levar a arca. Os reis, muitas das vezes, não levavam a arca, porque eles tiravam a arca daqui, junto com a tenda de Davi, que estava no interior do lugar santíssimo, do oráculo do templo de Salomão, e eles levavam a tenda de Davi com a arca. Com isso, a arca não tinha como ficar sem a tenda. Veja a razão da tenda de Davi estar lá. Glória a Deus. Então ficaria novamente a tenda de Davi com a arca. É uma benção, né? A arca não ficaria sem a tenda. É importante isso aí. Então, meus irmãos, veja, ó, de acordo com Levítico, capítulo 1, versículo 1, aí é os textos que já estou dando. Deus falava do interior da tenda com Moisés, chamada de tenda da congregação, viu? Isso aqui é chamada de tenda da congregação. Isso aqui é chamado de tabernáculo de reunião, viu? O tabernáculo de Moisés é chamado de tabernáculo de reunião. A tenda de Davi é chamada de quê? Tabernáculo da congregação. Olha a diferença no nome. Onde é que eu vejo essa diferença? Pronto. Levítico capítulo 1, versículo 1. A tenda da congregação era a tenda de Moisés, não o tabernáculo. O tabernáculo era isso aqui, ó. Números, capítulo 7, versículo 89. Aqui nós temos o quê? A tenda de reunião. Aqui já era o tabernáculo de Moisés. Veja a diferença entre o tabernáculo de Moisés, que está aqui, ó, em Números, com a tenda da congregação, que era a tenda de Moisés particular, da oração, em Levítico, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. É bom saber essas diferenças. Então, o que é que acontece? É que Moisés falava com Deus aqui, e Moisés falava com Deus aqui. Glória a Deus. Quando tinha a arca. Isso antes da tenda de Davi. Aqui. Já Arão nunca falou com Deus aqui, na tenda de Moisés, porque era própria de Moisés. Já Arão falava com Deus aqui uma vez ao ano. Então vocês vão ver mais alguma coisa a respeito disso. Veja, a nuvem, ela vinha, ficava em cima, adentrava no lugar santíssimo, certo? Aonde falaria com o povo, na verdade com Moisés, e Moisés levava para o povo. Tudo isso aconteceu na vida de Moisés, quando Deus pediu que, quando tivesse tudo completo, o tabernáculo de Moisés completo com as suas peças, o que é que aconteceria? Deus diz que ia chegar com a sua nuvem no lugar santíssimo, ia envolver todo o tabernáculo de reunião. Nesse período aqui, conforme está em Êxodo, capítulo 40, Moisés não entrou, somente Arão pôde entrar. Tem um segredo aí. Por que Moisés não podia entrar no dia da inauguração? Já que Arão não podia entrar aqui,
O tabernáculo de Moisés é chamado tabernáculo de Moisés, mas é tabernáculo de Arão. Era Arão que ia uma vez ao ano. Por quê? Porque essa tenda aqui, revelação, é do sacerdócio superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Ordem de Melquisedeque. Já aqui é segundo a ordem arônica de Arão. Então, temos que respeitar o dia de Arão. Por isso que Moisés não entrou, porque o dia de Arão chegou. O colega, o nosso amigo, Moisés já estava acostumado com a glória de Deus na sua vida, tanto no tabernáculo de reunião, como na tenda da congregação. Então ele sentia a glória de Deus, muitas das vezes lá no monte, estava acostumado. Então, chegou o momento de Arão sentir a glória de Deus. Então Moisés fica lá fora. Por quê? Porque o profeta não pode profetizar junto com o outro ao mesmo tempo. Isso está no Novo Testamento, um depois do outro. Então Moisés fica fora, deixa Arão entrar. Que coisa, né? O profeta não pode profetizar na igreja com o outro profetizando. Vai dar confusão. Então fica Moisés lá fora, entra Arão sozinho e deixa ele se envolver com a glória. Moisés já está acostumado mesmo. Moisés poderia dizer, mas eu já sou da glória, eu já participo da glória, então vamos nós dois lá dentro. Não, Moisés ficou de fora, porque o Senhor não permitiu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Êxodo 40, versículo 34. Versículo 34. A nuvem cobriu o lugar santíssimo, e Moisés não podia entrar, por causa que a nuvem saiu do lugar santíssimo e invadiu todo o tabernáculo. Está aqui, ó. Êxodo 40, versículo... Glória a Deus. Então a gente percebe que a nuvem, versículo 34, ó, versículo 34, a nuvem cobriu todo o tabernáculo de reunião, e só Arão podia entrar. Então Deus não deixou Moisés entrar. O colega vai chegar o dia dele. Muitas pessoas sabem que Deus vai honrar o seu colega, mas ele não tem humildade de sentar lá na frente, dar honra ao colega que Deus está honrando lá na frente. Chegou o dia de Deus honrar Arão. Então Moisés, senta lá nos bancos, veja a honra de Deus na vida do teu colega. Glória a Deus. Queridos, temos que saber qual é o nosso dia e o dia do nosso colega. Glória a Deus. Muito forte. Então, meus amados irmãos, Moisés passou o bastão, ficou de fora, e quem estava lá? Arão. E Moisés ficou lá na frente, sentado. Glória a Deus. Amados irmãos, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A revelação aqui, dessa parte, do templo de Salomão, o tempo está correndo, vamos lá, rapidinho, para encerrar. Veja que coisa maravilhosa, uma revelação grande, viu? Davi pediu para seu filho construir o quê? O templo de Salomão, ok? Pronto, templo de Salomão. Então vamos lá. Aqui dentro é o lugar santíssimo, o oráculo. Aqui, essa parte aqui, o carro. Presta atenção aí, era um carro
ó, com querubins na extremidade, isso aqui é pneu, viu, ó, é um pneu aqui, ó, pneu, redondo. Então esses querubins, ó, as asas de um lado para o outro, com as querubins, 2, 4. A arca ficava aqui, ó, no centro, pequenininha. E os varais eram compridos, ó. Eles vinham até, ó, batiam aqui, ó, no véu do templo de Salomão. Então eles batiam aqui, ó, essa parte dos varais. Por quê? Porque o sacerdote, ele fazia o trabalho diário aqui e eles tocavam aqui por fora. E ele sabia que a arca estava lá. Glória a Deus. É uma bênção, né? Então, a gente percebe, meus irmãos, que a arca está em cima de um carro. Mas Deus havia proibido os coatitas de levar a arca no carro. E agora a arca está no carro. Veja que aqui já é um templo de Salomão. Está estabelecido. Não vai ser mais movimentado. Então, o que foi que Davi viu? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi pegou a sua tenda e colocou na sua tenda a arca, Davi estava mostrando o que estava acontecendo lá no Éden. No Éden era só um lugar. E Deus vinha na viração do dia. Então, olha aqui, ó, a tenda de Davi. É um tipo do Éden. Então, Davi estava recuperando, diante dos sacerdotes, o que o homem havia perdido. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi pôde ver que todos, eles procuram a restauração de todas as coisas aqui na terra. Restauração. O que é isso? Os discípulos disseram a Jesus: restaurarás o Senhor nesse tempo o reino a Israel? Então eles tinham o desejo da restauração do Éden. Então, Davi, ele já colocou a arca aqui, e não mais no tabernáculo de Moisés, mostrando a tenda dele, a particular, aberta, e os 24 turnos de sacerdote poderiam glorificar a Deus e lembrar que o homem pode retornar através da restauração. Quando o carro foi colocado aqui, você já viu o que é que tem no céu? Veja no céu. Lá no céu, vamos apagar aqui essa parte. Meus irmãos, leia Ezequiel, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Veja aí. Lá no céu, nós temos Ezequiel, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Depois leia mais para frente. Ó, lá no céu nós temos um quadrado. Esse quadrado é o trono de Deus, porque é santíssimo. Todo santíssimo é quadrado. Aqui também é quadrado. Então, vocês percebem lá no céu, onde tem o trono do Pai e o trono do Filho, os 24 anciãos, 8 de cada lado. Ó, se lembra da tenda de Davi? Os 24 sacerdotes, ó, 24. E aqui embaixo nós temos, ó, querubins, ok? Com a pata de bezerro. E debaixo nós temos roda dentro de roda. Então são quantos? São 4. Ó, mostrando assim para vocês verem. Veja se não é parecido isso aqui com isso. O carro que Davi pediu, recebeu de Deus, a planilha, e colocou na mão de Salomão, eles fizeram um carro e colocavam a arca com 4 querubins. Olha os 4 querubins, isso aqui é no céu. Os 4 querubins com rodas nos pés. E as cambas, essas cambas, ó, as cambas tinham olhos, cheio de olhos, roda dentro de roda. Isso aqui é isso aqui. Então, queridos,
Tudo isso, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava fazendo algo mais original, mais parecido com o céu. Veja-se lá em Apocalipse, quando João, o evangelista, ele vê um assentado no trono. Há uma plataforma lá, e diz que há também 24 anciãos. Veja se não tem 24 anciãos lá. Certo? E os 4 animais, a tradução está muito ruim, chamando de animais, são querubins, os 4 querubins. A mesma visão do Apocalipse é a visão de Ezequiel. Então, os querubins que estão debaixo do trono, olha aí, irmãos, se lembra dos coatitas? Né, os que conduziam o trono nos ombros? Então, lá no céu, são os querubins que conduz o trono de Deus nos ombros. Então, os coatitas lembram os querubins. Adão guardou o jardim, lembra os querubins. Com isso, meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus, imagine a alegria de Deus. Como é que Davi sabe disso? Como é que Davi entrou no meu coração e conseguiu extrair algo de acordo com a minha vontade? Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, já estava fazendo algo muito parecido com o carro de Deus. Isso aqui é um carro de Deus. Está no Salmo 68, versículo 17. Fala dos carros de Deus. Então tem um carro principal, que é o trono de Deus, com 4 rodas. E tem os carros de Deus. Por isso que diz que Moisés canta dizendo que o Senhor veio com milhares de seus anjos. E os seus carros são milhares e milhares. Veja aí a frota de carros. Então, meus irmãos, tudo isso Deus revela que nós temos hoje de louvar, adorar. Por quê? Porque nós temos que produzir incenso. Esse incenso é uma enzima, como se fosse líquida, que vai chegar lá no trono de Deus, na frente a um altar de incenso, aonde esse líquido é jogado. É espiritual isso. Então, nós fomos feitos para ser adorador. E o adorador, ele leva o incenso. Ou seja, ele produz incenso para o trono. Então, meus queridos irmãos, o incenso é queimado. As nossas orações são respondidas. E Deus, quando responde às orações, sai trovões, relâmpagos. E lá em Apocalipse diz que os anjos escrevem. Glória a Deus. Quando Deus fala. Os relâmpagos, as suas vozes, a escrita sai por meio de relâmpago. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, temos que aprender a obedecer ao nosso Deus. O querubim ungido, o diabo que caiu lá de cima, que foi ungido, não é porque a pessoa é ungida que vai deixar de cair. Cuidado para aquele que estiver em pé, não caia. Então, meus irmãos, não basta ser ungido.